Apocalipse capítulo 17, eu quero ler com você o texto. A gente vai ler o capítulo inteiro do verso 1 até o verso 18. Então depois eu quero orar com você, para a gente poder pensar sobre a palavra de Deus. Volte então seus olhos para a Bíblia, diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituirão os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com um grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra.
Vamos orar, querido, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, te rendemos graças mais uma vez, porque a tua palavra chegou até nós. Te louvamos pelo Espírito Santo, ministério do Espírito Santo, que ilumina os nossos corações, que ilumina o nosso entendimento, que esclarece a tua palavra aos nossos corações, aquilo que, por causa da nossa limitação humana, temos dificuldade de entender, mas pelo teu Espírito e pela tua graça nos é revelado. Nós rogamos que o Senhor seja bondoso conosco aqui, Deus, e nos dê clareza, discernimento, para compreender a tua mensagem e a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Querido, antes da gente entrar, de fato, no capítulo 17, eu quero lembrar a você alguns fatos importantes que a gente já falou em outra oportunidade. Eu quero recontar um pouco aqui a história que a gente vê narrada a partir do capítulo 12. Se você voltar aí comigo, Apocalipse capítulo 12, você deve lembrar, os capítulos 12 e 13 principalmente, da história onde o Senhor Jesus, ele, após ressurgir dos mortos, ressuscitar dos mortos e subir aos céus, a gente vê no texto aqui de Apocalipse sendo narrado que ao chegar nos céus, nos versos 7 até o verso 12, a gente tem o que chamamos de peleja no céu, uma grande guerra no céu, entre os anjos, o Senhor Jesus, e o diabo e os demônios, Satanás. E o resultado aqui dessa peleja é que o diabo, o dragão, ele é expulso do céu e é enviado à terra. E ao ser expulso do céu e enviado à terra, ele então desce com a característica muito curiosa. Veja no verso 17 do capítulo 12, o que é que o texto diz? Após o dragão ser expulso do céu pelo Senhor Jesus, que tem toda a autoridade, que tem poder, diz então no verso 17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então esse verso nos mostra que após o dragão ser expulso do céu, então inicia-se uma profunda perseguição, agora aqui na terra, contra aqueles que testemunham do Senhor Jesus, aqueles que é a descendência da mulher, aqueles que amam ao Senhor. Uma vez que o dragão não teve sucesso ao tentar impedir que o filho da mulher nascesse, então ele, irado por ser expulso do céu e por não ter sucesso no seu empreendimento, o que acontece então é que ele vem à terra agora atrás daqueles que amam ao Senhor Jesus, a descendência da mulher. Em prol desse objetivo, então no capítulo 13, que nós vimos também, o dragão evoca aqui alguns aliados para ajudá-lo nesse empreendimento. Então a gente tem o primeiro aliado do dragão, que é a besta que emerge do mar, que a gente vê então no capítulo 13, dos versos 1 até o verso 10. Não sei se você lembra, mas a ideia aqui da besta que emerge do mar, exatamente a ideia dos poderes políticos, dos poderes econômicos, os poderes militares, os poderes mundiais, os reinos, os reis, o sistema do mundo de todas as eras, todo o sistema a qual o mundo é governado, as pessoas que governam, os grandes poderes, tudo isso é o que o texto bíblico chama do primeiro grande aliado, da primeira besta. E a gente sabe que, em certo sentido, toda a história humana, ela experimentou de algum tipo do anticristo,
do tipo exatamente que ele chama aqui, desse sistema que tenta conduzir aqueles que são as testemunhas de Jesus para adorar ao dragão. Então lembre-se, a besta que emerge do mar, todo esse governo mundial, ele tem um objetivo de conduzir as pessoas a adorarem o dragão. Enquanto que a segunda besta que emerge da terra, que a gente vê do verso 11 até o verso 18, tem uma característica diferente. A besta que emerge da terra, então, ela tem a característica que nós vimos aqui como que alguém que vem em pele de cordeiro, mas que na verdade é um lobo, que vem tentando seduzir através da falsa religião, é o que nós conhecemos como falso profeta. As falsas religiões, aquela tentativa de misturar a verdade com a mentira, tudo isso vem exatamente desse segundo aliado do dragão que nós conhecemos como a besta que emerge do mar, que emerge da terra. Então entenda muito bem isso aqui, nós temos o dragão, que é o diabo, que ele tem um único objetivo, que é destruir a descendência da mulher, aqueles que testemunham o Senhor Jesus, e ele então chama dois aliados para fazer isso acontecer. O primeiro são os governos do mundo que servem ao dragão, e o segundo são as falsas religiões, os falsos profetas, que também têm o objetivo de conduzir as pessoas ao engano, e então que as pessoas adorem apenas ao dragão, se distanciando do Deus verdadeiro. E o que nós vemos aqui, querido, então, no capítulo 17, que lemos, é o que nós conhecemos também como sendo esse terceiro aliado do dragão. Não apenas os governos do mundo, não apenas as falsas religiões, o engano, mas agora também a Babilônia, o que o texto aqui que lemos descreve exatamente como sendo a grande meretriz. Essa então que é a terceira aliada do dragão, com o único objetivo de destruir o povo de Deus e distanciar ainda mais aqueles que estão de Deus, distanciar ainda mais esses do Senhor. Então volte seus olhos para o texto, no verso 1, eu quero então que você acompanhe comigo a leitura, e à medida que a gente vai lendo, eu vou tentar então ir aqui caminhando junto com você. Então perceba no versículo 1 do capítulo 17, o texto bíblico diz: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então, a primeira coisa aqui que a gente precisa entender é que, se você estava aqui no nosso último encontro, você deve lembrar que nós falamos sobre as taças, as 7 taças da ira de Deus, que serão derramadas no último dia. E esse texto aqui, ele inicia falando exatamente sobre um anjo que tem uma dessas 7 taças e que chama a João e diz assim: João, vem cá, que eu quero falar uma coisa para você. Então a ideia aqui é que esse texto do capítulo 17, ele tem uma característica de como se fosse dar um zoom, como se fosse aproximar ainda mais exatamente esse processo do derramamento da ira de Deus agora no último dia. E aí o texto também fala no finalzinho do verso 1 que essa meretriz, essa grande meretriz, ela está sentada sobre muitas águas, né? Se você lembra, a gente acabou de ler, o próprio apóstolo vai falar um pouco mais para frente, mas a ideia aqui desse muitas águas é que ela está sentada sobre toda a terra. Ela está sentada sobre todo o mundo, todos os povos, línguas e nações. A grande meretriz está entronizada no meio do mundo e ela é a rainha do mundo. Essa é a ideia quando ele diz que a grande meretriz se acha sentada sobre muitas águas, isto é,
a grande meretriz está reinando sobre toda a terra. Mas o que seria, de fato, essa grande meretriz? O que seria a Babilônia? E o texto bíblico nos dá a entender de forma muito clara que a maior característica da Babilônia, a grande meretriz, exatamente a característica de dar ao homem o prazer. É a característica de permitir com que o homem, a busca humana profunda pelo prazer, a grande meretriz oferece ao homem o prazer como um instrumento de Satanás. E aqui são basicamente dois objetivos que ela tem, a grande meretriz. Ela tem um objetivo de manter os ímpios na incredulidade, ou seja, aqueles que estão sendo alimentados, que estão experimentando dos grandes prazeres desse mundo. O objetivo da grande meretriz é que eles continuem dessa forma. Enquanto que, para aqueles que estão no caminho, aqueles que testemunham, que são testemunhas de Jesus, para esses, ela tem um objetivo de desviá-los dos caminhos do Senhor. E aí no verso 2, então, ele continua e diz que essa meretriz, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então perceba, quem são aqui os reis da terra? A gente acabou de falar do primeiro grande aliado. E o texto está falando, ora, os reis da terra, eles se prostituíram com essa grande meretriz, e com o vinho da sua devassidão eles foram embebedados, eles beberam muito, eles experimentaram muito. Os governantes, a alta sociedade, os grandes poderes do mundo, isto é, a primeira besta, o primeiro aliado, aquele que está alinhado com o dragão para cumprir o seu propósito, se junta exatamente à grande meretriz, isto é, os grandes prazeres do mundo, oferecidos de forma fácil e banal para a sociedade. É a facilitação agora daquilo que nós conhecemos como sendo a prostituição, a lascívia e tudo que é caracterizado exatamente por devassidão. A experimentação, querido, da devassidão agora, sendo pública, sendo banal, sendo fácil acesso, clareza, todos sabem, todos querem, todos desejam. E é curioso porque o próprio termo usado aqui no verso 2 para se referir ao vinho dessa grande meretriz, devassidão, no grego ele significa porneia, que é a mesma origem da própria palavra que nós conhecemos como pornografia. E a ideia aqui é que toda e qualquer relação sexual ilícita, seja adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, relação sexual com animais, com parentes próximos, todas essas coisas são caracterizadas exatamente por essa devassidão que a grande meretriz oferece para o mundo, para os grandes reis e poderosos, para que então o mundo, aqueles que são ímpios continuem na sua devassidão, na sua experimentação, e aqueles que amam a Deus, os testemunhos do Senhor, que eles se desviem dos caminhos de Deus. Então no verso 13 ele diz, transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta. Mais uma vez, que besta é essa? O primeiro aliado, os reis da terra, os poderosos, a luxúria, a devassidão, sendo entregue ao sistema do mundo, para que o mundo seja conduzido por meio dessas coisas. E é uma besta, o texto diz então, com qual característica? Uma besta. Estão conseguindo acompanhar uma besta? Escarlate. Escarlate que nada mais, nada menos do que um vermelho vivo. Uma cor que tem a conotação exatamente de uma profunda lascívia, de vícios.
E aí o texto continua e diz: ora, essa mulher, isto é, a grande meretriz, isto é, a Babilônia, toda a lascívia, luxúria, está montada em cima de uma besta, em cima do sistema do mundo. O texto continua e diz que essa besta é repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. E se você voltar lá no texto de Apocalipse 12, 13, você vai ver que a besta que tem exatamente essas 7 cabeças e 10 chifres é a primeira besta, a besta que emerge do mar, o sistema do mundo. E no verso 4 ele continua e diz: ora, essa mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. E aqui púrpura tem exatamente a ideia de trazer uma conotação de poder, né? Púrpura era algo usado muito ali na antiguidade pela grande sociedade, pelos senadores da época. Então a ideia aqui é que essa mulher estava montada na besta com a púrpura, ou seja, com todo o poder. E não só isso, mais uma púrpura de escarlata. E mais uma vez essa característica da luxúria, da lascívia e de um profundo sincronismo entre os caminhos que o sistema do mundo tem e o que a grande Babilônia oferece. Você percebe essa relação? O nosso mundo, o sistema em que vivemos, os grandes poderes, as grandes mídias, tudo que conduz a vida da sociedade está intimamente ligada em todos os aspectos a uma coisa chamada lascívia e luxúria. Todas as coisas apontam para isso. E exatamente o que o texto está falando, a sincronia entre a luxúria, a sincronia entre a lascívia, o incentivo de relações sexuais ilícitas, de vícios de forma aberta, de liberação de forma geral. Todas essas coisas estão alinhadas exatamente com os grandes governos do mundo. A ideia é que todos os governos, a primeira besta, sejam alimentados pela grande Babilônia. Então, ainda no verso 4, ele diz que ela estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então essa grande meretriz, ela se apresentava com grande esplendor, com pedras preciosas e com um poder para oferecer uma sedução e oferecer as suas, como diz o texto bíblico, suas imundícies. Então no verso 5 ele diz: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Babilônia, querido, principalmente para o povo de Israel, tinha uma característica muito forte, porque a Babilônia foi o império que maior dominou, teve um exílio profundo para com o povo de Israel. Eles ganharam a guerra, principalmente sob o reinado do rei Nabucodonosor, e esse reinado conduziu o povo de Israel ao exílio, ao qual eles foram submetidos durante bastante tempo, longe do Senhor, longe das coisas, das suas origens, longe de tudo isso. Inclusive nós temos os salmos que conhecemos como salmos imprecatórios, salmos onde o povo de Deus estava extremamente contrito, porque eles estavam longe exatamente da sua cultura, da sua religião. E portanto o termo Babilônia aqui, ele tem essa conotação muito profunda. É o símbolo do que há de pior. A pior coisa que pode existir é o que nós conhecemos, Babilônia. Um povo extremamente perverso, um povo extremamente maldoso, um povo que não ama nem um pouco as coisas de Deus e que, pelo contrário,
pratica todo tipo de abominação e é contrária ao Senhor. Então no verso 6 ele diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E perceba, querido, que a vista aqui, a visão de João, ela é muito profunda. João vê essa mulher, a grande meretriz, embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E a ideia aqui é exatamente que a taça de ouro que essa meretriz oferece para aqueles que desejam os prazeres desse mundo, é uma taça de ouro que é oferecida por alguém que se embebeda do sangue das testemunhas do Senhor Jesus. É uma taça que é mantida com todas as imundícies, com toda a prostituição, por alguém que busca prazer, que tem prazer em se alimentar do sangue das testemunhas. E lembre-se que aqui é simbólico, mas a conotação é exatamente para dar um choque. Tanto que o próprio texto diz, o que aconteceu com João? Quando a vi, admirei-me com grande espanto. O outro lugar dentro da palavra de Deus, principalmente em Apocalipse, que João se admira, é quando João se depara com o trono de Deus. Nenhuma das outras coisas aqui ele se admira, a não ser o grande trono de Deus quando ele se depara. E o texto diz que quando ele viu essa mulher que estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus, ele então fica em grande espanto. E então o anjo, no verso 7, porém me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei um mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Ou seja, calma, João, eu vou explicar para você o que é que está acontecendo aí. Não precisa ficar tão espantado. Então ele começa no verso 8 e diz: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Lembre-se, ele está se referindo à besta, a qual ela está montada. E aí ele diz, ora, essa besta ela tem 4 estágios. Quais são? Ela era, ela não é, ela está para emergir e ela caminha para a destruição. E qual é a ideia aqui? Como a gente iniciou falando, Jesus recebe toda a autoridade no céu e da terra. Então ele dá o poder, dá a autoridade aos seus discípulos para que eles façam o quê? Lembra que ele fala no texto de Mateus? Toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, e ele diz então que eles então vão agora e façam discípulos de todas as nações, e depois então que o Senhor dá a grande comissão, ele sobe aos céus. E então a gente tem a peleja, a gente tem o envio, né, a expulsão do diabo para a terra. E o ponto é que quando o Senhor sobe ao céu e envia então o diabo à terra, o diabo ele vem, o dragão ele vem expulso do céu, mas ele não é tão poderoso quanto ele imagina ser. Lembra, nós falamos de um dos selos era o grande cavaleiro branco, que representava exatamente esse avanço do evangelho, a pregação do evangelho em todos os lugares, e o evangelho saindo, vencendo e saindo para vencer. Exatamente com a ideia de que o evangelho, a pregação do evangelho, o anúncio do evangelho, não irá parar, porque o diabo ou o dragão foi enviado ao mundo para perseguir as testemunhas de Jesus. Então a ideia aqui é, ele era e não é. Ele era poderoso, mas ele não é mais.
o evangelho ele está livre para avançar profundamente, usando aqui o termo bíblico, a galope. O cavaleiro branco, que é a pregação do evangelho, ele vai firme, vai direto. O diabo, embora tenha todo o interesse em impedir a pregação, em desviar aqueles que estão no caminho do Senhor, e a continuar a seduzir aqueles que estão no mundo, os ímpios, ainda assim, ele não é poderoso o suficiente para fazer isso acontecer. Pregação do evangelho, ela vai e sai para vencer. O fato é que Cristo quebrou o poder da besta, Cristo saiu vitorioso quando ele subiu aos céus. E aqui a gente tem várias imagens, não é? A gente viu sobre quando Cristo sobe aos céus e pega o livro com os 7 selos. A gente tem a imagem de Cristo quando subiu aos céus. Então, diante de Deus, ele toma o livro que está na mão do Senhor com os 7 selos, abre os 7 selos. Temos a imagem que vimos recentemente também sobre Cristo que vai aos céus e expulsa de lá o dragão. O fato é que a morte, como diz John Owen, a morte da morte na morte de Cristo. A morte morreu quando Cristo ressuscitou. O poder do diabo morreu quando Cristo ressuscitou. O diabo não tem mais poder quando Cristo ressuscitou. Porque a Cristo foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Porque de Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo recebeu o Cordeiro, recebeu todo o poder para governar todas as coisas. Portanto, a morte do diabo está decretada, o fim do diabo está decretado exatamente na assunção de Cristo. No ressuscitar, subir aos céus e preparar para que o seu povo vá. Então percebe, 4 estágios da besta. Ela era poderosa, mas não é mais. Só que ela está para emergir. E aqui a ideia é que a cabeça que foi ferida, o diabo que foi ferido, que perdeu a batalha, que sabe que está prestes a morrer, porque ele caminha para a destruição. Esse mesmo, então, em determinado momento, ele emergirá e se personificará no homem, o que nós conhecemos exatamente como sendo o anticristo. Uma pessoa que irá surgir, e essa pessoa, ela terá a característica exatamente de agora colocar sobre o evangelho uma perseguição profunda. Lembra que falamos aqui também, esse período o qual o anticristo irá reinar, é um período que será curto, por causa dos eleitos. Mas ele irá, num determinado período, infligir uma profunda perseguição. Mas aí vem o final. Mas o fim da besta, o fim do anticristo, qual é? Ele era, ele não é, está para emergir, mas caminha para a destruição. Ele irá surgir, mas ele caminha para a destruição. Ele emergirá para o fim. E no verso 9, então, ele diz: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. E aqui, então, a gente precisa entender o seguinte: 7 montes, existem várias interpretações para tentar explicar o que é que significa exatamente esses 7 montes, mas eu quero me deter com você em 2 que elas vão dar um único sentido, embora elas tenham um entendimento diferentes. A primeira é que esses 7 montes, eles
ele simboliza o poder do mundo de forma completa. Todo o poder do mundo é colocado exatamente sobre a mulher, a qual ela está sentada. E uma outra interpretação que também existe para a ideia de 7 montes, é que Roma, naquela época, também era conhecida como a cidade das 7 colinas. Então, alguns interpretadores, alguns estudiosos, exegetas, afirmam que o João está se referindo aqui a Roma, por ser chamada como a cidade de 7 colinas. O fato aqui, querido, que eu quero que você entenda, é o que o texto tem repetidamente dito para mim e para você. O sistema do mundo, a primeira besta, ela não está sozinha. O sistema do mundo, a primeira besta, ela está sendo conduzida pela grande meretriz, pela Babilônia. No final das contas, como diz no verso 9, a mulher está sentada exatamente sobre os montes, 7 montes. E o texto continua. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Quais são então aqui esses 5 reis ou 5 impérios? Lembre-se, Apocalipse sempre trabalha com esse tipo de ideia. Ele se refere aqui que são 7 reis, desses 7 reis 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou e ainda vai ter um 8º, como você vai ver no verso 11. Mas o que eu quero que você entenda aqui, existe uma série de impérios, de reinados na história humana que os exegetas continuamente e condizentemente, todos eles juntos, afirmam que determinados reinados na história humana são caracterizados exatamente por esses impérios. Um império que é um sistema, certo? Que tem sob ele uma grande meretriz. Então, por exemplo, 5 impérios que já caíram, do verso 10. É dito sobre a primeira Babilônia, o que nós conhecemos como a Torre de Babel. Aquela foi a primeira Babilônia de Nimrod. Então perceba, Torre de Babel. Depois da Torre de Babel, um grande império que surgiu com essas mesmas características. Um sistema, poder político, poder militar, poder econômico, e que tinha junto o quê? A sedução da grande meretriz, a Assíria. Depois o que nós conhecemos como a Babilônia, agora a Babilônia do exílio, é o 3º grande império. Depois o Império Medo-Persa, e por fim o Império Greco-Macedônico, do que nós conhecemos na história como de Alexandre o Grande, aquele grande império que se formou por meio de grandes conquistas, e esse era um império que militarmente, politicamente, era extremamente poderoso, e neste império estava montada a grande meretriz. Esses são os 5 impérios, a qual no verso 10, João se refere que caíram. E o que é que ele diz? No verso 10 ainda, ele diz o quê? Que um existe. Esse é o Império Romano. O império ao qual eles estavam vivendo. Era um poder político, econômico, e que estava montado, ao qual estava montado a grande meretriz. Mas aí ele diz que tem um outro império que ainda não chegou. E é interessante porque esse império ele é caracterizado não como um império com um rei, uma política, mas como um sistema como um todo, que é exatamente a característica da expulsão do dragão. Quando o dragão é expulso e ele vem à terra, então é montado sobre a terra todo o império que ao longo da história, ele vem desde o momento que ele é expulso, ao longo da história, sendo continuamente renovado. Então nós temos vários momentos que, embora não sejam grandes impérios, mas que eles são muito significativos. Por exemplo, nós temos o imperador Nero, muito conhecido na história, por ser um imperador que era extremamente
a palavra me fugiu, mas ele era extremamente maldoso com o povo de Deus. Perseguição profunda. E existem outros momentos, outros impérios, que embora não sejam tão grandes quanto estes, mas que eram caracterizados exatamente como sendo impérios os quais o dragão estava conduzindo todas as coisas. E aí o texto fala também, no verso 11, dizendo: e a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. A ideia aqui então é, olha, ainda virá um, que é o 8º rei. E esse 8º rei, ele é caracterizado não por uma coisa específica no determinado momento do tempo. Mas a ideia aqui é que esse 8º rei, como a gente acabou de ver aqui, quem é que caminha para a destruição? O anticristo. E o texto diz aqui, ora, essa besta, que é o 8º rei, ela procede dos 7. Não é que ela procede dos 7 no sentido que ela é o 8º. A ideia aqui é que ela procede dos 7 porque ela vai, a besta, o anticristo vai personificar em si mesmo exatamente a ideia de toda a maldade produzida por todos esses impérios. A ideia aqui é que é a pior coisa, o pior império, o pior governo, o mais maldoso, o que haverá maior perseguição, porque dele procede os outros 7 impérios que a gente acabou de ver. E não tem tempo de entrar aqui nos detalhes, mas se você perceber, primeira Babilônia, Assíria, segunda Babilônia, Medo-Persa, Greco-Romano, Roma, todos esses grandes impérios, querido, eles infligiram durante bastante tempo, muita maldade para o povo de Deus. E não só isso, a grande característica aqui em jogo é a grande meretriz. Todas essas sociedades, isso é histórico, todas essas sociedades, elas vão avançando, até que ela chega num apogeu, lá em cima, e chega um determinado momento que ela não aguenta, ela sucumbe na sua própria cultura, então ela começa a ser destruída. O fato aqui é, como diz o texto, verso 11, que a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, que procede dos 7. Mas, embora haja toda essa maldade, embora haja toda essa promessa da vinda do anticristo, o que é que o texto diz? Que ele caminha para a destruição. Ele não vem para vencer, ele vem para morrer. Ele não vem para ganhar uma batalha, ele volta para ser destruído. Constantemente o texto bíblico diz isso, e aí no verso 12, então, ele continua e diz: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então veja, a ideia aqui é, existem os governos do mundo, que ainda, no texto, governos que ainda não têm autoridade, mas eles oferecem todo o seu poder à besta, e diz assim: besta, anticristo, governe, pode governar. E lembre-se, quem é que está montada na besta? A grande meretriz, o sistema do mundo, todo sendo conduzido pela grande meretriz, pela Babilônia. Então no verso 14, ele diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Veja, não há, isso é muito interessante, querido, não há nenhuma descrição de batalha. Não haverá nenhuma briga, nenhuma quebra de braço.
não haverá murros e tapas e balas. O texto bíblico é muito claro dizendo, olha, quando o Senhor voltar, eles morrerão. Acabou essa história. Não há aqui uma tentativa, como infelizmente a gente tem ouvido por aí, muitos falarem de uma batalha espiritual, onde o poder do Senhor Jesus se iguala ao poder de Satanás, ao poder das trevas, e eles ficam em constante luta para ver quem é que vai ganhar. Mas a palavra de Deus narra um final para um mundo totalmente diferente. O final é o seguinte: eles vão pelejar contra o Cordeiro, vão tentar guerrear contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Lembra? O diabo, Satanás, morreu quando Cristo ressuscitou. Ali já estava cravado o fim da história. Mas não só o Cordeiro vencerá, mas o texto diz que vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Isto é, a igreja do Senhor estará ao lado do Senhor, vencendo a besta, o anticristo e os seus. Verso 15, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, veja que curioso, esses odiarão. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Veja que coisa interessante. A besta, a qual a meretriz estava assentada, os 10 chifres, que ele se refere como sendo 10 reis, que também beberam do que a grande meretriz estava oferecendo, da prostituição e das imundícias, esses dois que estavam aliados, o que é que eles fazem? O que é que o texto diz? Eles o quê? Odiaram a meretriz. E aqui a gente tem duas opções. Ou a gente entende que o mal não subsiste no próprio meio, depois que eles viram que iam perder, eles simplesmente se irritaram com a grande meretriz, porque ela estava tentando enganar, e eles queriam só se aproveitar. E, infelizmente, eles foram seduzidos, enganados. Mas o fato aqui que eu quero chamar a sua atenção é que a própria meretriz, a Babilônia, ela é odiada pela besta, pelo anticristo, mas é também odiada pelos 10 chifres, pelos reis, pelas autoridades. Isto é, todos os prazeres que ela oferece, no final é aberto os olhos e é visto que desses proveitos do que ela oferece, não há nada que possa ser aproveitado. E diz então o texto que lhe comeram as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Você percebe, querido, que há aqui 3 coisas que eu quero deixar conosco hoje. A primeira é que o texto, ele a todo momento narra uma profunda relação entre os sistemas do mundo, entre os grandes reis, poderes políticos, poderes econômicos, poderes militares, grande mídia, grandes empresas, todas as coisas grandes que servem ao sistema do mundo, que estão dentro do sistema do mundo, todas elas são usadas pela grande meretriz para que seja difundido
as suas imundícies, as suas prostituições. Não é à toa, querido, que eu e você hoje somos constantemente, e essa é a maior, eu acho que essa é a maior, é a maior coisa, é a maior ação inimiga, mais palpável aos nossos olhos, que existe hoje na nossa sociedade. É o poder da grande meretriz. Todas as coisas, em todas as coisas, seja na economia, seja na política, seja em empresas, você agora muitas vezes é submetido a fazer apresentações e no slide no final é obrigado você ter um obrigades, com X no final, por causa da linguagem neutra. Isso dentro de empresas. Isso é um exemplo de coisas pequenas que vão entrando na nossa vida, mas nós não percebemos que, na verdade, todas essas coisas elas estão montadas sobre a grande Babilônia. Ela conduz o sistema do mundo. Você abre o celular, você só vê coisas tentando seduzir e conduzir você para questões que dizem respeito à imundícia, à prostituição. Isso é a grande meretriz, isso é a Babilônia. Então, primeira coisa que eu quero deixar com você, querido, para o nosso coração, que nós devemos caminhar vigiando a todo momento, atentos demais, não só conosco, mas com nossos filhos, querido, principalmente. Lembre, o sistema do mundo não quer levar os nossos filhos para adorar a Deus, não quer conduzi-los para amar a Deus e para adorar a Deus. O sistema do mundo tem um único e simples objetivo, de conduzi-los à adoração do dragão. E eles usam a grande meretriz, exatamente como meio de capturar e tentar conduzi-los nesse caminho. Então fique muito atento, vigie para não cair em armadilhas. Preste atenção no que seu filho está vendo. Preste atenção naquilo que ele faz. Preste atenção nos seus amigos. Preste atenção, cuide muito bem. Porque sabemos que a grande Babilônia, como vimos aqui, ela vem adornada, pedras preciosas, púrpura, mas o vestido dela, lembre, a roupa dela é escarlate. Ela tem um único objetivo, de trazer e capturar aqueles que estão de dentro para fora e manter os que estão de fora lá. Segundo ponto que eu quero deixar com você é que o anticristo ele virá, mas ele virá para a destruição. A Bíblia não esconde isso. Ela diz que virá o anticristo, a personificação desses 7 impérios, mas ele virá para a destruição. E o fato aqui é, eu e você vivemos num mundo onde a pregação do evangelho ainda está caminhando a galopadas. O cavaleiro branco continua, querido, ainda pujante nesse mundo. A pregação do evangelho, o anúncio do evangelho precisa fazer parte da nossa vida, porque a vitória ela está garantida em Cristo Jesus. E por último, eu quero lembrar você exatamente o que diz o verso 17. Veja comigo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Certa vez, Lutero disse: o diabo é como um cão preso na coleira e nas mãos de Deus. O diabo é como um cão preso na coleira e nas mãos de Deus. O que a Bíblia nos ensina é que o diabo, Satanás, anticristo, vai até onde Deus diz que ele vai. Quando chega um certo momento, ele não vai mais. Porque as palavras de Deus, porque o poder de Deus é quem controla o que é que o diabo faz ou não. E essa é a minha sua esperança. A minha sua esperança é que pode vir o anticristo, pode vir o que for, pode vir a grande Babilônia, os sistemas do mundo, primeira e segunda besta,
Mas o fato, querido, é que todas essas coisas, elas só anunciam a volta do Cordeiro. Todas essas coisas, elas só servem para anunciar que o Cordeiro está voltando e que isso vai acabar. Porque ele virá para destruir todas essas coisas e instaurar o que nós conhecemos como novos céus e nova terra. Vamos orar, feche seus olhos.